Na vida real, a gente tem que saber fazer negócio. E muitas vezes os nossos planos são frustrados ao longo do tempo. Então a gente não pode ser passivo e esperar o pior acontecer para mudar de ideia. E eu vou comentar hoje aqui um vídeo de um influencer de finanças que ele fala muito sobre como foi enganado por uma ação, a Cash 3, e como ele até hoje segura baseado em fé e não em evidências, e não que o mercado sempre mostrou para ele. Então ele continua segurando a posição para que um dia ela volte o valor que ele pagou. Mas ele não está mais operando no mercado, ele está operando o que ele pensa sobre o mercado, o que ele quer que é uma vingança sobre a empresa. E não é assim que funciona, a gente não pode esperar isso acontecer. A gente tem que saber tomar a decisão com critérios objetivos e depois reavaliar. Não adianta comprar e segurar. Eles pensam muito naquela questão de investimento para o longo prazo. Mas para mim, parece que esse investimento a longo prazo não é estratégia, é a falta de estratégia. E aqui eu vou mostrar para vocês, vou reagir aqui esse vídeo com vocês, para mostrar como a gente pode pensar, antecipar muitas vezes, para não esperar um prejuízo se tornar cada vez maior. A gente tem como reagir muito antes disso, né? Vou começar aqui. Oportunidade. Primeiro já errei, né? Já saiu já do best. Quis sair daquilo que eu acredito, porque eu falei, não, pode dar certo, me ferrei. De novo, mais uma vez, pra Foi pro provar tigrinho. que o basicão funciona. E é só o basicão que você tem que fazer. Mas aí, beleza, fui lá, Melios próximo de fazer o IPO, prospecto. Não, nós vamos virar uma empresa. Começamos com cashback, vamos virar um reduto financeiro, vai ter cartão, vai ter empréstimo. A gente vai tudo aqui, o cara vai comprar na nossa plataforma, vai pagar por aqui, vai receber na casa dele, a gente vai virar um ecossistema completo pra ajudar o cara a comprar online. Pô, interessante. Pô, tem um Falei, storytelling não, legal um ali. storytelling legal. Quem que é o CEO? Israel, tal, um puto empreendedor, escreveu livro, pô, um cara que fez do zero. Desenrola. Legal, o cara fala bem e tal, captou muito dinheiro na época. Pô, legal esse cara. Viu, tipo, pô, legal isso daí. Beleza. Lembra, juros a 2, né? É. Juros a 2. Fizeram IPO. Tempo passa, Melios, pum, subindo. Tá pecando. E o cara, pô, subindo. Primeiro transformou 1 milhão em 9 milhões e depois perdeu tudo, coitado. Mas, enfim, meu dinheiro foi lá, valorizando. E aí eu falei, não, beleza, o negócio tá aparentemente indo conforme o que eles prometeram. Chegou um momento que mudou. Tudo que eles prometeram fazer, eles falaram, não, a gente não vamos mais fazer. Vamos mudar aqui o negócio. E aí, as ações começaram a despencar também pelo cenário macro, né? Sim. O juros começou a subir, as ações A pergunta é: por que ele continua no ativo se ele comprou com um objetivo e esse objetivo não foi cumprido? A gente não pode estar contra o nosso próprio critério de compra e de venda. Então, a partir do momento que eu compro com um objetivo e ele não se realiza, eu tenho que realizar a posição, eu tenho que sair o mais rápido possível. Até o investidor de longo prazo, que pensa em teses macro, em 10, 20 anos, a gente não pode continuar acreditando porque alguém falou que seria bom, apenas apegado ao longo prazo. Não porque um dia vai valer. Isso não existe, né? No mercado não é assim. O mercado muda a todo tempo. Se a percepção mudou, a tese mudou, tudo muda, né? Então não tem para que segurar. E aí a gente pode ver aqui no gráfico. Eu vou mostrar para vocês o gráfico da Melios. Ó. O IPO em 2021, né? Até julho de 2021 a empresa começou a subir. Quando a empresa começou a cair, o investidor de longo prazo não está gostando mais, mas está segurando por um viés, por um apego a uma expectativa de que essa empresa vai virar alguma coisa no futuro. Mas quem foi que disse que ela vai virar? Toda empresa tem uma intenção, mas parece que eles não estão prestando atenção na realidade dos fatos. Eles estão projetando a imagem e se apegando a elas. A partir do momento que essa ação sobe, faz um pico, e no gráfico semanal que eu estou vendo aqui, lá para 16 de agosto de 21, quando o eixo do fluxo aqui do CVD foi abaixo do eixo zero, ou seja, o fluxo vendedor agora é dominante, ele domina a ação. Por que eu vou me manter numa ação que mudou os objetivos, não está fazendo o que eu queria do aspecto fundamental, e também as pessoas que tinham essas ações estão aceitando pagar preços cada vez mais baixos? Esse tipo de comportamento abaixa o preço da cotação, ou seja, o meu investimento vai ser desvalorizado. E nesse comportamento aqui que foi, com a venda tão intensa, com o volume se acumulando cada vez mais, né, vendedor, as pessoas estavam desfazendo do papel. Então, por que eu vou achar que eu sei mais do que o mercado, se a própria ação, se a própria empresa já disse que não está fazendo o que ela prometeu? Por que eu vou estar mais apegado a isso? Não tem muito fundamento. As pessoas não estão operando mais o mercado, ela está operando o que ela acha que a ação deveria fazer. Mas será que a gente precisa esperar tanto para poder mudar de opinião? Eu vejo que na prática que não, né?
Até se a empresa melhorasse no futuro, eu posso vender agora e depois comprar novamente. Por que eu vou me apegar a um preço que eu paguei anteriormente se tudo mudou? Se tudo mudou, o preço vai mudar. Se a expectativa mudou, se os vendedores querem vender, né? Ninguém está querendo comprar, pagar preços mais elevados por isso. Quando a realidade se sobrepôs aqui e as pessoas só quiseram vender, por que eu vou segurar essa ação? Aí tem alguns influencers que falam, não, se eu vender aqui, vou estimular as pessoas a venderem. Mas você segurar, você só está mostrando às pessoas que você não está reagindo aos fatos. Você não está se baseando em evidências, tanto fundamentais que eles falam tanto, quanto do mercado. O mercado se sobrepõe. Não existe benefício de ser fiel a uma ação, tá? Isso não existe. Não é uma coisa que só porque eu vou segurar por longo prazo que eu vou ter benefício em relação a isso. Se a tese mudou, tanto no aspecto de indicadores fundamentais, tanto no mercado, vai ser prejuízo na certa, né? E aí a gente pode ver mais as reações dele aqui, que ele fala que ele vai segurar para um dia voltar o que ele pagou. Como se o mercado devesse a ele, como se a ação devesse a ele recuperar o que ele pagou. Mas na verdade isso não existe. Isso aí é um aspecto mental, um pensamento que ele criou que na verdade não está no mercado, está só na cabeça dele. O que a empresa valeu aquele dia não vale mais no futuro porque tudo mudou. Tudo muda o tempo todo. Despencando. Ou seja, tudo aquilo que prometeram no passado, não cumpriram. Ah, mas não, nós continuamos fazendo isso. Mentira. Tudo que falaram que iam virar, não viraram. Até tinham recentemente, venderam a parcela deles no banco, né? Que eles tinham. Enfim. E você vê também a forma que ele fala, né? A frustração, que ele está muito apegado à decepção. Ele meio que foi enganado. Mas se você foi enganado em algo, por que você continua na posição? Não tem nenhum sentido lógico, racional, continuar dessa forma, né? Eu acho que ele não percebe, a pessoa às vezes está tão imersa a uma raiva, a um pensamento, que ela não consegue ver a realidade. E é o que a gente está vendo aqui, né? Enfim, mentira. A minha opinião é mentira. E agora me vem com uma ideia de, não, eu vou agora usar meu caixa e vou comprar Bitcoin. Aí eu te pergunto, por quê? Por quê? Uma empresa que fez um IPO, falando que esse é um ecossistema pro shopper, pro cara comprar as coisas, está comprando Bitcoin. O que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. Tudo bem, os negócios mudam, as pessoas... E ele até agora ele vai contra o que a empresa está propondo, mas continua com posição. Por quê? Porque perdeu 90% do que colocou. Mas isso não é justificativa para você manter uma posição, por mais que você tenha perdido tudo. Se não está fazendo mais parte, se você está com raiva, se está lhe fazendo mal, para que você vai segurar essa posição? O investimento de longo prazo vai fazer diferença quando você conseguir limitar suas perdas. Uma perda de 90% vai comprometer completamente seu portfólio. Você tem que cortar o mais rápido possível. Não tem que pensar apenas no fundamento, mas o mercado é soberano. Essa precificação foi feita e é feita o tempo todo. Para que eu vou segurar algo se eu não confio mais? Agora ele já está naquele aspecto de esperança. É o viés de esperança que Daniel Kahneman falava. O Prêmio Nobel de Economia de 2002 falou muito sobre os vieses comportamentais. E ele já dizia que nossa tomada de decisão não é racional. É muito longe disso. E no mercado financeiro isso parece que é cada vez mais presente. E de fato é difícil, eu não estou julgando ninguém por ter isso não. Mas se a gente começar a nos policiar, a criar critérios objetivos de comprar, aumentar, diminuir posições e vender, vai fazer diferença no longo prazo. Porque o que a gente vê aqui é o investidor aparentemente esclarecido, não está operando no mercado, ele está operando o que ele acha das coisas. E aí a realidade está sobrepondo, ele está cada vez mais frustrado, está fazendo mal para ele, mas ele está carregando uma posição na esperança de um dia voltar ao que era. Mas se o futuro já mudou, por que ele está segurando isso? É a mesma coisa, eu tenho uma casa, o bairro todo está pegando fogo, eu não vou sair de lá porque eu tenho esperança que o vento chegue um dia e assopre o vento, o fogo e apague o incêndio. Isso não existe, né? A gente tem que muitas vezes voltar para a realidade e pensar realmente no que está acontecendo. Por isso que o gráfico é importante. O gráfico não é para a gente inventar o futuro. É para a gente perceber a realidade com base em evidências. Não é o que alguém está falando. Não adianta a gente prometer 1000 coisas se na prática não está sendo feito. Então, o gráfico muitas vezes é o diferencial de quem realmente opera com critério, com objetivo e evidência do que está sendo feito, do que aquele que está imaginando. Você pode ser genial nas suas propostas, no seu pensamento de investimento de longo prazo e tal. Mas o mercado é soberano. E muitas vezes o próprio comportamento de preços vai influenciar na empresa, porque a gente muitas vezes antecipa os movimentos. Então não adianta só pensar em fundamento. Uma coisa não está desligada à outra.
estão juntas, porque no final das contas o seu investimento só vai ser bom se você vender com um preço mais elevado do que você pagou. Então, se não você não monitorar o preço, isso não é a realidade que vai ser feita, né? Só usar critérios subjetivos de fundamentos, a gente só vai vender com base em quê? A gente tem que ter critérios objetivos também de venda no gráfico. Por isso que isso é muito importante. As pessoas querem pivotar os negócios. Mas uma coisa é você pivotar quando você fez os seus acionistas ganharem dinheiro. Outra coisa é você pivotar quando seus acionistas perderam 99% do capital. Ah, 99%. É, tipo isso. Vê quanto que caiu o Cash 3 desde o começo. 90%. 90%. Ah, bom, agora vamos mudar. Tudo bem. Coloca no Bitcoin, que é um negócio extremamente arriscado, é verdade. Fico na dúvida, pô, se eu quero comprar Bitcoin, por que eu compro Melis e não Bitcoin? Fico nessa dúvida. Prefiro comprar Bitcoin direto. Eu acredito que, inclusive, é menos isso, porque daqui a pouco esses caras decidem fazer alguma outra coisa. E aí, mais do que isso. O cara fala, não, é porque tem um cara fazendo lá fora e deu certo. É o Michael Saylor, né? Que é a MicroStrategy. Você fez um IPO, porra, você pegou dinheiro das pessoas, prometeu um negócio, enganou essas pessoas, agora tá pedindo mais dinheiro, porque eles vão pedir mais, pode. Quer dizer, ele se contradiz, né? Ele é contra tudo que a empresa faz, mas está pegado como acionista de longo prazo. Se ele pensa assim, ele já está sendo contra ele mesmo, né? A empresa já disse que não vai fazer o que ela prometeu, que está precisando de cada vez mais dinheiro para fazer os seus futuros planos. Ele não concorda com o futuro e continua segurando a posição. É meio contraditório, mas às vezes não é fácil sair dessa posição, tá? Então a gente tem que ter um olhar muito criterioso e objetivo dos fatos. Não adianta cair em conversa de vendedor muitas vezes. Se a empresa ela tem a função de vender suas ações para capitalizar e poder fazer seus novos projetos. E com isso ela pode prometer o que ela quiser, mas a realidade sobrepõe os fatos. Não adianta falar e não fazer. Mas falar e não fazer e você continuar posicionado, apenas por esse motivo, você está se contradizendo, você está se enganando, né? Apostar. Vou pedir mais dinheiro. Você vai pedir mais dinheiro pra comprar Bitcoin. Olha isso, que louco. Você pegou meu dinheiro lá atrás, me enganou, fez eu perder meu dinheiro inteiro, mudou, falou que vai comprar Bitcoin agora porque tem um cara lá fora fazendo. E daqui a pouco? Daqui a pouco vai mudar de ideia de novo. E aí não vai mais valer a pena fazer isso. Eu acho muito loucura isso daí. Acho muito Você loucura. vendeu todas as suas ações? Não, mas não adianta nada eu vender, né? Porque agora tem zero. Não adianta nada eu vender. Ele está apegado à desvalorização que ele recebeu, né? Então, assim, o que desvalorizou fez ele mudar completamente o pensamento, né? Se você é investidor de longo prazo, você não pode... Muitas vezes são críticos em relação ao apego à volatilidade. Mas você pode perceber, o investidor de longo prazo também está percebendo o preço. Quando ele tem uma desvalorização alta, ele não está feliz. Ou seja, eu tenho que olhar para a cotação ou não posso olhar para a cotação? Eu estou pensando no longo prazo ou no curto prazo, né? Mas não são coisas. O mercado não é assim. Não quer dizer que ele caiu, que ele vai voltar um dia. Não existe garantia, não existe previsibilidade em ambiente complexo. O mercado financeiro é um ambiente complexo. A gente pode ter movimentos prováveis, assim como previsão do tempo, como radar meteorológico. A gente pode ter uma estimativa do que pode acontecer, mas garantias futuras não existem. Então, ficar posicionado numa empresa que caiu 90% porque você vai vender mais tarde agora não faz sentido. Você tem que vender. Vende porque é uma lição. Por mais doloroso que seja, a aversão à perda, que é um viés cognitivo, dói 2 vezes mais, em média, perder do que ganhar. Ou seja, a gente não quer realizar a venda porque vai doer no nosso íntimo, né? Mas no mercado financeiro não é assim. Se você limitar a sua perda, não aceitar grandes desvalorizações, você vende com muito mais tranquilidade, porque você não está entrando num prejuízo cada vez maior. O que não pode é a gente segurar uma posição porque eu tenho um viés de longo prazo. Mas esse viés está te trazendo muitos malefícios na sua forma de tomada de decisão no mercado. Você está indo contra tanto o fundamento quanto o ambiente de preços, quanto a análise gráfica. Por mais que você não acredite na análise gráfica, ela se sobrepõe a tudo. Porque é ela que vai dar a sua valorização ou desvalorização. É lá que você consegue ver a tendência, se você vai ter um prejuízo ou se você vai ter um lucro futuro, né? R$0 praticamente lá. Pedi 90%. Caraca. Pedi 90%. E aí eu falo, cara, uma vez que eles quebraram minha confiança, como quebraram dessa forma, eu não consigo acreditar. Igualzinho o Primo Rico. Eu não consigo acreditar e falar assim, não, agora o cara tá com um bom modelo de negócio, agora ele vai seguir assim, agora ele estudou de verdade, viu que esse negócio faz sentido. Eu não consigo acreditar, o cara perdeu credibilidade comigo. Assim como perdeu pra muita gente. Agora, eu espero que esse negócio que ele tá fazendo com o Bitcoin dê certo. Porque pelo menos a gente vai conseguir recuperar nosso dinheiro e voltar no 0 a 0. Pelo menos. Eu espero que a gente volte ao 0 a 0. Ele está apegado a um fato, de um preço que ele pagou no passado, e ele acha que ele tá operando a esperança, né? Isso é chamado viés de esperança.
com base em nenhum critério objetivo, não existe nenhuma demonstração que a empresa vai conseguir entregar tudo que ela prometeu no início para voltar ao preço inicial. Ele está simplesmente na esperança. O investidor não pode investir baseado em esperança, tem que ter algum mínimo de critério objetivo, de evidência de que está caminhando para aquele lado. Mas como ele tem uma perda muito grande, ele não está mais pensando racionalmente. Ele está sendo levado, né? É meio que desistiu e vai deixar lá porque talvez um dia vai recuperar. Mas esse dinheiro que ele ainda tem pode ser bem investido em outras teses, né? Se ele estiver mais atento aí à questão do time, do tempo do mercado, que sempre se sobrepõe. Só quer sair do 0 a 0? Só quero isso, pelo menos. E não é nem no 0 a 0, né? Porque o custo de oportunidade. Esse dinheiro poderia estar investido em outra coisa me dando muito mais, né? Então eu não vou sair no 0 a 0, vou sair perdendo ainda porque tem o custo de oportunidade de todo esse dinheiro. O dinheiro parado ali. O dinheiro morto, né? Mas eu espero que dê certo porque, de novo, né? Pelo menos as pessoas saem no 0 a 0. Mas isso não é o básico que funciona. Então no Brasil não vale a pena investir. Aí o pessoal tá perguntando se você tem posição em cash trade. Você tem uma pequena posição lá, né? E eu tenho aquela posição que eu comprei lá atrás, no IPO, que eu acreditei no negócio, que eu achei que era bom. E para a gente finalizar, eu separei algumas lições que a gente pode levar para melhorar nossa tomada de decisão em como a gente pode encarar o mercado. Se o mercado mudou, por que não mudar de opinião? O mercado não recompensa a fidelidade, ele muda as opiniões. As pessoas que compram e que vendem, compram com objetivos e percepções diferentes que mudam ao longo do tempo. Então o contexto todo muda. O ambiente de negócio no Brasil, com o aumento de taxa de juros logo no início da Melius, atrapalhou com certeza essa performance dessa ação. Então, o valor do negócio não está intrinsecamente a ele, não é só o que a ação vale em si, mas é todo o contexto que ele está inserido. Um dos maiores nomes da economia mundial foi o Daniel Kahneman, que em 2002 ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, quando ele falou sobre os vieses comportamentais e cognitivos, e mostram como eles afetam nossas tomadas de decisões, que muitas vezes não são racionais. Nós, seres humanos, somos emocionais pensantes. Nós geralmente colocamos a emoção para tomar a decisão. E no mercado financeiro isso é muito mais aflorado. E eu separei aqui alguns vieses comportamentais que eu percebi nesse vídeo e que a gente pode estudar para tentar melhorar a nossa tomada de decisão, né? Um dos principais foi o viés de ancoragem. Esse investidor, ele se ancorou um preço que ele comprou e ele toma decisões baseadas nesse preço. Então ele não consegue se separar do quanto ele pagou. Mas mais uma vez, o preço é dinâmico. O mercado financeiro é um leilão contínuo. Então o valor de algo está sendo reavaliado o tempo todo. O quanto que você pagou não tem nenhuma relevância para o mercado. Quem está comprando e quem está vendendo agora, muitas vezes não está pensando em quanto você pagou. Como é que ela vai saber quem você pagou? A gente muitas vezes nem se conhece para fazer isso. A aversão à perda é um dos principais tipos de viés cognitivo que ele provou que o ser humano, em média, dói 2 vezes mais você perder do que você ganhar. Então, às vezes, não vendemos algo para a gente não concretizar essa perda. Ficamos operando a esperança de que um dia isso vai voltar e que a gente vai ser recompensado com isso. Mas isso não existe também. Isso não é você estar operando a realidade. É você estar apegado a um erro seu. Mas no mercado, quem ganha no longo prazo não é quem não perde. É impossível não perder. Mas é limitar a sua perda e é avaliar rapidamente que você está errado ou não e cortar essa posição. Ela um dia no futuro pode voltar ao que você achava que ela valeria, ao que o mercado está percebendo como algo bom. Mas compra novamente. Por que eu vou comprar algo em tendência de baixa, principalmente no gráfico semanal? Ou seja, no longo prazo todo mundo está se desfazendo da posição. Não sou eu, porque eu acho que eu sei mais que todo mundo, que vou colocar preço. O mercado é feito sobre a percepção coletiva. Por mais rico que você seja, sozinho você não faz preço. É muito improvável, tá? Outro viés que eu falei aqui é o viés da esperança. Esse investidor está operando a esperança. Ele não tem mais nenhuma decisão racional, tanto no aspecto fundamental, tanto no aspecto de preço. O preço está indo para baixo, os objetivos da empresa estão indo contra o que ele quer, mas ele está segurando a posição porque está apegado à tomada de decisão que ele fez no passado. É como se fosse uma autossabotagem do nosso pensamento. Tem outro viés que é chamado custo irrecuperável, que é o investidor passou muito tempo com aquela posição
Então, exigiu tempo e dedicação dele, e ele não quer se desapegar a isso, porque é como se fosse uma criação sua, uma coisa que você criou, que você está apegado e não quer se livrar o mais rápido possível. Então, o apego fica ainda maior. Eles podem falar, eu coloquei tanto dinheiro nisso que não faz sentido vender, mas como o mercado é dinâmico, não está nem aí para isso. E tem um quinto viés também, que é o viés da confirmação. Quando a gente está muito apegado a um pensamento, a gente tende a buscar informações que corroborem com o que a gente pensa e não com o que a gente pensa diferente da gente. É o chamado viés da confirmação. Então, se a empresa promete algo e tal, a gente vai sempre procurar informações que corroborem com essa ideia. Mas o investidor lúcido e realista, ele tem que procurar também opiniões diferentes para tentar criar uma média e ver de fato o que é a realidade do que é apenas uma promessa. Então, a gente tentar pensar e enxergar riscos que a gente não viu ainda é uma boa alternativa para a gente tomar uma decisão melhor. Outro viés pode ser o excesso de confiança. Às vezes o investidor, por achar que sabe muito, ele confia tanto no que ele acredita que muitas vezes não dá relevância suficiente para o mercado. Mas o mercado, como eu falei, é ele que bota o preço. É ele que forma o preço. Se o mercado está contra mim, eu não vou ficar na posição, porque eu não estou sendo realista aos fatos. O mercado sempre se sobrepõe, por mais genial que eu seja. Existe uma ilusão também chamada ilusão do controle. Nós, como seres humanos, somos apegados a controle, a controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Mas se pararmos para pensar, nós não conseguimos controlar nem nossos próprios pensamentos e emoções. Quem dirá o mercado? Quem dirá o que os outros estão fazendo para comprar e vender um ativo e mudando a sua perspectiva sobre algo? É uma ilusão completa, né? E a gente querer estar apegado a esse controle é o que faz a gente errar. A gente não controla o mercado, a gente reage ao mercado. E se a gente não reagir ao mercado, a gente vai ser levado para onde o mercado quiser. E muitas vezes não é para o lado que a gente gostaria. E eu finalizo aqui falando uma lição importante, que não é o mercado que precisa se adaptar à sua tese, é você que precisa adaptar a sua tese ao mercado. A gente não controla um ambiente complexo como o mercado financeiro. Então a gente tem que mudar a expectativa de reagir aos fatos e não o que a gente acha que o mercado vai fazer. Porque sozinho a gente não movimenta preço. A gente precisa de pessoas que aceitem pagar preços cada vez mais elevados para ter uma valorização futura. Se as pessoas não estão dispostas a isso, não é o que eu acho que vale que vai fazer o preço subir. É a percepção dos outros. Então a solução é criar critérios objetivos para comprar, manter e sair de posições. Se o fundamento mudou e eu não acredito que esse fundamento vai melhorar, eu vendo a posição. Se a tendência no gráfico é de baixa e eu quero que a empresa valorize no futuro, eu saio porque a realidade se sobrepõe aos fatos. Então o caminho saudável que eu defendo aqui é ter critérios objetivos para comprar, manter e sair das posições, ter humildade para aceitar que o mercado sabe mais do que você e sempre reavaliar os fundamentos e o fluxo. Se algum deles mudarem e vai de contra o que eu penso, eu saio da posição com humildade, porque eu não mexo no mercado, eu reajo ao mercado. E aí, o que é que achou? Deixa aí seu comentário e compartilha se você acha que vai ajudar mais pessoas.